Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série maravilhosa do livro de Apocalipse, essa viagem panorâmica que nós estamos fazendo, falando sobre a volta de Jesus Cristo e o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos iniciando a nossa quinta série, em especial estaremos falando sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a promessa do seu retorno para a igreja. Mas antes eu preciso fazer uma observação muito importante para você que é estudante da Bíblia, você que gosta de estudar a Bíblia, que está acompanhando esse estudo, essa viagem sobre a volta de Jesus Cristo e o Apocalipse. Nós não podemos nos esquecer que sempre que formos estudar a Bíblia Sagrada, nós precisamos obedecer 3 regras básicas. O estudo deve ser cristocêntrico, ou seja, o centro da nossa reflexão, da nossa meditação, do estudo proposto tem que ser Cristo. Em segundo lugar, tem que ser doutrinário, ou seja, todo estudo deve obedecer a alguns princípios exegéticos e princípios hermenêuticos. Exegéticos no sentido de estudar o texto minuciosamente e às vezes nós precisamos lançar mão de recursos literários, buscando a interpretação do texto na sua originalidade, buscando a palavra no grego, no hebraico. Princípios hermenêuticos é obedecendo a regra da interpretação, levando em consideração os textos imediatos, aqueles que vêm logo após o texto, e os anteriores, como também os textos remotos, que são textos espalhados por toda a Bíblia Sagrada, livros, para que o nosso estudo ele seja um estudo consistente. E o estudo tem que ser prático, o objetivo não pode ser simplesmente informação. Não pode se deter apenas na plataforma do conhecimento, mas deve ter objetivo prático. Até porque nós somos responsáveis em preservar a salvação. Nós acreditamos que a salvação deve ser preservada, que a salvação tem que ser cultivada, tem que ser guardada, tem que ser nutrida. Pois bem, queridos, nós vamos iniciar hoje falando sobre a volta de Jesus Cristo, sobre uma promessa que Jesus Cristo fez à sua igreja. E eu quero começar falando que a igreja verdadeira, o perfil da igreja verdadeira. Lembra da igreja de Filadélfia? A igreja que Jesus Cristo fez uma promessa lá no capítulo 3 de Apocalipse. Embora hoje vivendo a igreja de Laodiceia, a igreja morna, existem os remanescentes, os fiéis. Jesus fez uma promessa a essa igreja. O perfil dessa igreja, o perfil da igreja verdadeira, é uma igreja que se move nos mistérios de Deus. Nem tudo nós entendemos, nem tudo nós conseguimos compreender com a razão, mas entendemos por fé. Como disse Paulo, em parte conhecemos. E a Bíblia fala sobre muitos mistérios, mistérios que a igreja verdadeira se move. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o mistério do reino. Não há uma lógica que explique o mistério do reino. Mistério da fé. Você não consegue explicar a fé com a razão. Você não consegue explicar a fé com a lógica. Mas você crê, você acredita, você vê, você enxerga. Você consegue andar sobre a fé. E Paulo diz que a fé é o princípio da vida espiritual. Nós nos movemos por fé.
A Bíblia fala sobre o mistério da vontade de Deus. É difícil você entender qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus na nossa vida, o mistério da igreja, essa explicação da igreja espiritual, não essa igreja institucionalizada, mas a igreja formada, um corpo espiritual, membros espirituais, o mistério da pessoa de Cristo, Deus que se fez homem, Deus que se tabernaculizou. Mistério. A Bíblia fala sobre o mistério do Evangelho, o Evangelho transformador. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mistério do arrebatamento, mistério da volta de Jesus Cristo para a igreja. Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, o verso 51, o verso 52. São mistérios. A igreja caminha sobre esses mistérios que muitas vezes nós não conseguimos explicar com a razão, mas entendemos com o coração. Nos movemos pela fé, aceitando, acreditando firmemente no que está escrito. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Nós estudamos que no capítulo 1 de Apocalipse se referia às coisas que João viu, e ele tem uma visão do Cristo glorificado. No capítulo 2 e capítulo 3 se refere às coisas que são, se referindo às cartas que foram escritas, as 7 cartas na província romana, na Ásia, a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. E do capítulo 4 em diante, então, a terceira parte do livro, as coisas que hão de acontecer depois destas. A questão é que a igreja, no capítulo 4 e capítulo 5, você ainda encontra, você vê alguma alusão em relação à igreja, mas a questão é que durante o período da grande tribulação, do capítulo 6 ao capítulo 18, e muitas pessoas defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, a pergunta é: onde está a igreja? Porque eu fiz umas anotações para que você possa acompanhar. Se você ler na Bíblia, no capítulo 3, Jesus faz uma promessa para a igreja de Filadélfia. No capítulo 4 e capítulo 5, a Bíblia faz menção da igreja. No capítulo 6 começa a abertura dos selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. A igreja não está aqui. Você lê o capítulo 7 e você vai ler sobre os 144 mil selados e os mártires na glória. A igreja também não está aqui. O capítulo 8 e 9 falam sobre as trombetas, o início das trombetas. Onde está a igreja? No capítulo 10, o anjo e o livrinho. A igreja não está aqui. O capítulo 11, você lê sobre as 2 testemunhas. Onde está a igreja? Capítulo 12, a mulher e o dragão, a igreja não está aqui. No capítulo 13, fala sobre as 2 bestas, uma que surgiu do mar e a outra da terra. A igreja não está aqui. No capítulo 14, fala sobre os 3 anjos anunciando o evangelho eterno. A igreja não está aqui. No capítulo 15 e o capítulo 16, começa então a descrição das 7 salvas da ira de Deus. A igreja não está aqui. O capítulo 17, a mulher montada numa besta. Onde está a igreja? Ela não está aqui. No capítulo 18, a queda da Babilônia. A igreja não está aqui. No capítulo 19, a igreja está no céu, nas bodas do Cordeiro. A pergunta é:
como que isso foi acontecer? Se a igreja não está no capítulo 6 ao capítulo 18, como que a igreja foi aparecer no capítulo 19? Por que que a igreja não é mencionada no período da grande tribulação? Eu quero estudar com você agora sobre uma promessa que Jesus Cristo fez à igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira. Eu vou repetir, Jesus fez uma promessa e nós não podemos questionar o que Jesus Cristo disse. Nós precisamos crer nas promessas de Jesus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, que ele não é filho de homem para que se arrependa, e que ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Se temos que duvidar das nossas dúvidas, mas não duvidar do que está escrito. No capítulo 3 e o verso 10 do livro de Apocalipse, promessa de Jesus, feita à igreja de Filadélfia, ele diz: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, numa outra versão diz paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Vamos analisar o texto exegeticamente. Jesus Cristo disse que haverá um período de juízo, de tribulação sobre a terra. E, de fato, a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Será o pior período. A terra não vivenciou em momento algum o que vai acontecer. E Jesus Cristo faz uma promessa a essa igreja, a igreja fiel, de que ele guardaria a igreja da hora. Antes de nós fazermos um comentário literário, antes de nós lançarmos mão da interpretação original do texto, vamos fazer um comentário. Há uma diferença muito grande entre livrar da hora e na hora. Uma coisa é Deus livrar você durante, a outra é Deus livrar você antes. Há uma diferença muito grande entre você ser livre na cova e da cova. Deus livrou Daniel na cova, não da cova. Uma coisa é você entender que você vai ser protegido na fornalha, a outra, que você vai ser livre da fornalha. O que Deus está dizendo aqui é que ele não vai livrar a sua igreja na grande tribulação, na hora, mas da hora. E se isso não bastasse, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse prefixo da hora, no grego, ex, significa tirar para fora. Essa expressão ex significa tirar para fora, como você vai encontrar em muitas palavras no português. Êxodo, ex, saída, extrapolar, exportar, extrovertido, dando sentido de dentro para fora. O texto, na sua originalidade, está dizendo isso, que ele, Deus, o texto, olha o texto, ele nos guardará ex, da hora, para fora. Do que? Do momento da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Agora eu quero lhe fazer mais uma pergunta. A igreja está aqui? Até porque a Bíblia diz que essa tribulação é para provar todos os que habitam sobre a terra. Agora, essa palavra habitar aqui não está falando apenas no seu sentido geográfico, mas é uma posição moral, katoekel. Essa expressão habitar, o que Jesus está dizendo aqui é que haverá um período de tribulação
haverá um juízo sobre todos aqueles que fizeram da terra o seu porto seguro. Fizeram da terra, catoikel, a sua permanência, a sua alegria, a sua esperança. A igreja está aqui? Não. Jesus fez uma promessa que tiraria a igreja. Até porque a Bíblia também diz que Deus não destinou a sua igreja para a ira futura. Provavelmente nós vamos gravar mais uma outra série sobre o arrebatamento, mas eu quero trabalhar esse texto para que você possa meditar, para que você possa refletir, para que você chegue à conclusão do que realmente está escrito, não do que você acha. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa para o seu povo. Isso explica duas coisas. Explica, em primeiro lugar, aquela expressão tipológica que aparece no capítulo 4 de Apocalipse, que diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui. Essa expressão sobe para aqui, subicar, é uma prefiguração do arrebatamento da igreja. E no capítulo 5, a igreja é recebida no céu, glorificada, junto com 24 anciões, representantes do Novo e Antigo Testamento. Por esta razão, a igreja não aparece no período da grande tribulação. Enquanto aqui na terra haverá juízo, grande tribulação, no céu a igreja estará no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Você não pode excluir esses dois grandes eventos que a igreja vai passar. E esses dois eventos estarão acontecendo simultaneamente, enquanto aqui na terra o período de grande tribulação, no céu o período do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo vai voltar e Jesus Cristo vai cumprir a promessa que ele fez ao seu povo. Jesus Cristo está voltando para o seu povo. Jesus Cristo fez uma promessa à igreja verdadeira e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados porque o que há de vir, virá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que essa palavra possa fazer bem ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e fiquem com Deus.